Imaginemos a sensação de estar no centro de um palco, assim, absolutamente monumental. A cortina se abre, não há mais ninguém em cena, e um holofote imenso, sabe, super denso e brilhante, foca diretamente em quem está ali no meio. Aham. É uma imagem e tanto. Né? E, tipo, no primeiro instante, o impacto dessa luz é algo deslumbrante. Há uma sensação de magnitude, uma coisa indescritível em ver cada detalhe do próprio corpo iluminado. Sim, a ideia de que milhares ou milhões de olhares estão voltados exclusivamente para aquele ponto. Exatamente. Mas a questão é que essa peça nunca acaba. As horas passam, os dias viram semanas, as semanas viram anos. E aquela mesmíssima luz que antes destacava e celebrava a existência daquela pessoa começa a ter um efeito colateral. E que efeito colateral, né? Fica impossível fechar os olhos. Fica completamente impossível enxergar qualquer coisa que esteja além da borda iluminada do palco. Tipo, a luz que gera todo aquele fascínio inicial é, no fim das contas, a mesma luz que cega. Essa imagem ilustra perfeitamente o problema central da hipervisibilidade que a gente vive. A iluminação deixa de ser um evento especial, sabe? E passa a ser uma condição crônica. Ininterrupta. É uma luz tão forte e constante que não permite a formação de sombras. E bom, o detalhe crucial da nossa mente é que, paradoxalmente, sem sombras nós perdemos qualquer noção de profundidade. Nossa, isso é muito profundo. Acabamos completamente achatados pela nossa própria visibilidade, então? Exato. Achatados e, de certa forma, engolidos por ela. E é para o centro desse palco, onde as luzes nunca se apagam, que nós vamos caminhar agora. Sejam todos muito bem-vindos à nossa exploração de hoje. Muito bom estar aqui para debatermos isso. A missão desta nossa análise aprofundada é destrinchar um conceito incrivelmente denso sobre a nossa relação contemporânea com essa visibilidade extrema. O material que fundamenta a nossa discussão usa a figura de Truman Burbank. Aquele personagem clássico, né, do filme O Show de Truman. Esse mesmo. Ele usa essa figura para investigar o peso absurdo de ser o protagonista sob holofotes ininterruptos. Para quem nos ouve, seja alguém da área da comunicação, da filosofia, ou apenas uma mente curiosa... Tentando entender por que nos sentimos tão exaustos, né? Mesmo quando estamos apenas rolando telas no sofá. Perfeito. A nossa investigação de hoje vai oferecer uma perspectiva muito reveladora sobre como nós consumimos a imagem alheia e, mais importante ainda, como somos devorados por ela. O interessante dessa nossa jornada é que precisamos ter muita atenção à forma como as palavras operam na nossa mente hoje. A ideia não é apenas criticar a exposição, sabe? É entender a mecânica por trás de tudo isso. Entender as engrenagens, né? Isso. Vamos explorar como essa visibilidade constante afeta a estrutura do pensamento e por que conceitos que normalmente tratamos como opostos podem ser a mesma coisa. Opostos tipo quê? Tipo, estar absolutamente fascinado por si mesmo e, ao mesmo tempo, estar completamente anestesiado emocionalmente. Na verdade, podem ser duas faces da mesma engrenagem. Caramba. Certo, vamos destrinchar essa ideia porque isso já é muita coisa para absorver. Para começar a construir essa lógica, acho que a gente precisa falar sobre o ambiente onde tudo isso acontece, né? Com certeza. O palco em si. Isso. O material que estamos analisando abre mencionando o que ele chama de um contexto megalomaníaco. E logo em seguida faz essa ponte com o protagonismo do Truman. Sim, para dar um pouco de cor a esse para o nosso público, Truman era um homem comum vivendo em uma redoma gigantesca. Um estúdio do tamanho de uma cidade onde absolutamente tudo girava em torno dele, transmitindo a vida dele 24 horas por dia para o mundo todo. Exatamente. Só que, no nosso caso, a análise traz isso para a vida real de quem nos escuta hoje. Fala sobre a instauração de uma certa ambiguidade do espetáculo. Ambiguidade. Tá. Essa ambiguidade é definida no texto como uma tensão entre duas forças, certo? De um lado, fascínio pela visibilidade. Do outro, a dessensibilização provocada pela exposição. Precisamente. Essa é a base do argumento. Mas olha, eu preciso confessar que essa ideia de contexto megalomania começou um pouco confusa no início.
Por quê? É que, geralmente, megalomania é um traço de personalidade, sabe? É um delírio de grandeza de um indivíduo específico. Como é que o contexto todo pode ser megalomaníaco? Essa inversão é justamente o pulo do gato para entendermos a sociedade atual. A megalomania, ela não está mais restrita ao ego de quem decide se exibir. Então ela tá onde? A megalomania foi transferida para o design do mundo ao nosso redor. O contexto é megalomaníaco porque as plataformas, as dinâmicas de comunicação, a estrutura da sociedade de consumo. Ah, entendi. Tudo isso é desenhado para tratar cada indivíduo comum como centro absoluto do universo. Certíssimo. O mundo digital promete que a sua opinião, a opinião de qualquer um, importa para o globo inteiro. Que o café da manhã de qualquer pessoa merece uma audiência. Que a nossa imagem deve ser eternizada a todo custo, né? Nossa, é uma engenharia pesada. Muito pesada. E isso nos leva diretamente ao coração do problema, que é essa ambiguidade do espetáculo que você mencionou. A tensão entre o fascínio e a dormência. Isso. O sistema promete que essa visibilidade extrema vai trazer conexão, sabe? Que vai trazer poder e validação da nossa existência. Mas o resultado real, a fatura que chega no fim do mês... É a dessensibilização completa. A conta chega altíssima. Chega e cobra caro. E aqui entra a parte que, sinceramente, embaralha a cabeça de qualquer um. Voltando para a analogia do nosso palco lá do começo. Como é possível que a mesma ferramenta faça duas coisas contraditórias ao mesmo tempo? É um ótimo questionamento. Quer dizer, a luz que nos fascina por nos tornar visíveis, por provar que nós existimos para os outros, como ela pode ser a mesma luz que nos anestesia? Parece contraintuitiva, né? Muito. Se alguém está recebendo atenção constante, a lógica dita que essa pessoa deveria se sentir extremamente estimulada. Tipo, super viva, não dormente. Pois é. Parece contraintuitivo até analisarmos a economia da nossa energia psíquica. A exposição contínua exige um esforço humano colossal. Esforço de manter as aparências. De manter a imagem em si. Manter uma imagem, qualquer imagem, perante um olhar externo incessante, gasta uma quantidade absurda de energia emocional e cognitiva. Então a pessoa fica exausta. Totalmente. Quando um ser humano precisa emitir constantemente um sinal sobre quem ele é, quando ele precisa, atuar a própria vida sem interrupções, ele se esvazia. Nossa. Ele seca por dentro. Mas e o fascínio inicial? De onde vem? O fascínio inicial vem dessa validação social óbvia. A mente registra, eu sou visto, logo sou importante. É uma injeção de dopamina na hora. Exato. Mas a manutenção ininterrupta dessa visibilidade drena toda a nossa capacidade de sentir. A dessensibilização nesse cenário não é um defeito do cérebro. Não. Não. Ela é um mecanismo de defesa brutal. A pessoa se anestesia para conseguir suportar o peso esmagador de estar sempre sob escrutínio. Para não enlouquecer com a pressão, basicamente. Precisamente. Para não quebrar sobre o peso daquele holofote gigantesco. Ou seja, a dormência não é apatia pura, ela é o preço do ingresso. A pessoa desliga os próprios sensores de dor para não ser esmagada por aquela luz constante. Essa é uma analogia perfeita. Mas espera um pouco, isso levanta um conflito muito óbvio sobre o comportamento humano básico. É aqui que a coisa fica realmente interessante para a gente. Pode falar. Se a exposição gera uma tensão tão desgastante que obriga o cérebro a se anestesiar para sobreviver, a reação instintiva de qualquer ser vivo não seria simplesmente fugir? A fuga seria o lógico, né? Sim, pensemos em instinto de preservação. Se colocamos a mão em uma chapa quente, o reflexo espinhal, antes mesmo de pensarmos, é puxar o braço de volta. É um instinto básico. Então, se a panela está fervendo e queimando, por que não há um êxodo em massa das redes? Por que as pessoas não apagam os holofotes e fogem do palco? A análise menciona um conceito assustador sobre isso. Curiosamente, quando há a consciência de estar sendo filmado o tempo todo, parece não haver um exterior possível. Um exterior possível, tipo um lugar para fora de tudo isso? Isso. Essa ausência de um exterior é talvez o conceito mais opressor que enfrentamos hoje. Pense comigo. Para que a fuga seja uma opção, a mente precisa acreditar que existe um lugar para onde fugir.
Tem que ter um lado de fora da porta. Exato. O que acontece quando o espetáculo absorve a realidade por completo? O próprio conceito de bastidor, de privacidade profunda e desconectada, começa a ser apagado do horizonte imaginativo das pessoas. Nossa, a ideia de existir sem ser visto passa a equivaler a não existir de forma alguma. Se ninguém está curtindo, eu não existo. Exatamente isso. E o texto que estamos dissecando é cirúrgico ao apontar duas ausências cruciais que seriam o padrão esperado em qualquer crise de estresse severo. Quais ausências? Não há o colapso psíquico crônico, aquela quebra total, e também não há a encenação dramática da fuga. Tá, mas eu preciso ser advogada do diabo aqui de novo. Fique à vontade. Porque nós vemos pessoas colapsando publicamente o tempo todo. Vemos influenciadores chorando em vídeos, celebridades tendo crises nervosas super abertas ao público. Isso não seria o colapso psíquico ou uma tentativa de fuga? Essa é uma observação excelente. Muito boa mesmo. Mas repare num detalhe essencial. Qual? O choro, o desabafo, a crise nervosa, tudo isso continua acontecendo na frente da câmera. Ah, caramba! Percebe? O que o conceito nos traz é a falta de um colapso que quebre a dinâmica. Não há a destruição do aparelho de visibilidade. A pessoa não pega a câmera e joga na parede para sumir do mapa. Verdade. Ela filma a própria exaustão. Ela capitaliza em cima da crise. Exatamente. Isso não é um colapso do sistema. É a absorção do colapso pelo próprio sistema de entretenimento. É a crise virando conteúdo. E quanto à falta da encenação dramática da fuga? Nós não vemos aquele ato heróico de abandonar tudo e viver no anonimato real, né? Ninguém vai morar no meio do mato sem Wi-Fi. Quase ninguém. O que vemos na grande maioria das vezes são adaptações. A mente não explode nos moldes clássicos. Ela se adapta de uma forma bem peculiar e silenciosa, tipo encolhendo-se para caber na moldura que está disponível. Pensemos numa analogia bem simples. Imagine um peixe em um aquário que, de repente, desenvolve a consciência de que é um peixe preso. Certo. Ele percebe os limites. Ele vê o vidro, ele vê os rostos humanos do lado de fora acompanhando cada movimento dele o dia inteiro, mas ele não tenta quebrar o vidro. Ele sabe que a água só existe ali dentro, sabe? Essa é a parte mais perturbadora da argumentação de hoje. Não é a ideia de que o indivíduo sofra sob o olhar constante, mas o fato de que ele aceita pacificamente o aquário. A adaptação silenciosa. E isso, gera um problema imenso para quem está do lado de fora do vidro observando. Sem dúvida, o público fica sem saber como reagir. Pois é, como o público reage a esse comportamento onde o protagonista não foge, não grita por socorro de verdade, mas continua vivendo sob os holofotes? Isso nos leva ao dilema da audiência. O que acontece com o olhar da sociedade sobre quem está excessivamente exposto? Né? Sim, o olhar da sociedade fica completamente fraturado, porque os sinais visuais se tornam muito dúbios. O público acaba dividido, oscilando entre duas interpretações completamente distintas sobre essa pessoa que vive lá no meio do palco. Quais são as duas visões? A primeira interpretação é enxergar o protagonista como alguém totalmente capturado pelo encantamento da própria imagem. Ah, o narcisismo puro. Isso, narcisismo em seu estado mais absoluto. O público olha e diz, tipo assim, essa pessoa é tão fascinada por si mesma, tão encantada com o próprio reflexo, que ela não precisa de mais ninguém. Então, o que tudo isso significa para outra interpretação? Porque a segunda vai para um lado muito mais sombrio, né? Vai. A segunda é ver esse protagonista como alguém anestesiado, incapaz de sustentar o que o texto chama de relação sensível com o outro. Relação sensível com o outro. Quer dizer, o público vê um isolamento emocional muito severo. Mas o que significa, na prática, perder essa relação sensível? Como a gente traduz isso no dia a dia? Ter uma relação sensível com o outro exige uma capacidade que o holofote destrói sem dó, que é a vulnerabilidade descentralizada. Nossa, vulnerabilidade descentralizada? Explica isso. É simples, na verdade. Para ter empatia real por alguém, nós precisamos, por um momento, sair do centro do nosso próprio palco e permitir que a história, a dor ou a alegria do outro
ocupem aquele espaço nobre da nossa mente. Dá espaço para o outro existir dentro da gente. Exato. O diagnóstico que está sendo feito aqui aponta para a perda dessa capacidade cognitiva e emocional. Quando o indivíduo gasta todas as suas reservas tentando sustentar a própria visibilidade, falta literalmente combustível para processar a existência alheia. Faz todo sentido. E o público percebe essa frieza patológica e tenta classificar, né? Sim, e é uma confusão muito compreensível. É como imaginar alguém de frente para um espelho por horas a fio. Quem está assistindo de longe não consegue saber o motivo, sabe? Fica aquela dúvida cruel. O sujeito tá olhando pro espelho porque se acha a pessoa mais incrível do mundo e tá apaixonado por si mesmo, ou ele tá olhando fixamente porque o espelho o paralisou e ele tá ali, tipo, só checando, aterrorizado, se o próprio rosto ainda existe. Uma imagem brilhante, porque o sintoma externo é rigorosamente idêntico nos dois casos. O olhar vago, a obsessão pela aparência, a falta de atenção profunda ao ambiente e às pessoas ao redor, é tudo igual. E nós ficamos nesse pêndulo, tentando adivinhar se estamos diante do ápice da vaidade ou de um, sei lá, coma emocional em que a pessoa esqueceu como se olha para um semelhante. É desesperador quando a gente coloca nesses termos. E a tragédia desse dilema é que a sociedade, muitas vezes, disfarça a perda profunda de empatia, taxando-a como um mero excesso de vaidade. A gente diz tipo, fulano só liga pra si mesmo porque se ama demais. Pois é, quando, do ponto de vista psíquico que estamos analisando aqui, essa pessoa não se ama demais. Ela simplesmente perdeu a capacidade funcional de sentir de forma ampla. O observador não sabe classificar o vazio. É muito difícil ler o vazio. O que é fascinante aqui é que o encantamento extremo e a anestesia produzem exatamente a mesma postura física, a mesma dinâmica social. Que é a indiferença total ao mundo, que não pertence ao próprio espetáculo. Isso. E essa tentativa exaustiva do público de separar as coisas, sabe, de classificar como vaidade ou entorpecimento, é o que nos aproxima da grande revelação dessa nossa exploração conceitual. E aqui, quem nos ouve precisa se preparar. Porque o que a análise propõe agora não é uma resposta para esse dilema, mas a destruição do dilema em si. É o momento de explodir a cabeça. Nós passamos todo esse tempo debatendo como diferenciar o deslumbramento narcisista da indiferença emocional, né? Mas a conclusão esmagadora é que essa divisão é uma baita de uma ilusão. Uma falsa dicotomia, do início ao fim. O deslumbramento com a própria imagem e a indiferença em relação ao outro simplesmente deixam de operar como contrários. Eles se fundem, tornam-se a mesma dinâmica de exposição contínua. É o ápice do argumento. Mas confesso que, do ponto de vista estritamente lógico, isso parece um paradoxo insolúvel para mim. Como é que dois estados tão distintos, tipo estar apaixonado pela própria imagem e estar totalmente vazio por dentro, como eles podem ser a mesma coisa? Se conectarmos isso com o panorama geral, faz sentido. Eles deixam de ser contrários porque perdem a sua natureza independente e passam a atuar como componentes interligados de um mesmo motor. Como engrenagens da mesma máquina. Exato. A genialidade dessa análise é perceber que a máquina da hipervisibilidade precisa dessa fusão absoluta para funcionar. Vaidade e vazio não são efeitos colaterais acidentais de um sistema que saiu do controle. Não. Eles são o quê, então? Eles são o combustível essencial que mantém a câmera ligada. Pense na engenharia social por trás disso. Tá, tô pensando. Se o indivíduo sentisse apenas o deslumbramento pleno, tipo apenas a vaidade satisfatória, em algum momento a fome de atenção seria saciada, né? Sim, ele ficaria satisfeito, desligaria a câmera e iria viver a vida dele. Exatamente. Por outro lado, se a indiferença fosse apenas um isolamento doloroso e consciente, o sofrimento forçaria um rompimento. O sistema colapsaria e a pessoa buscaria ajuda real. Caramba, eu acho que começo a ver o desenho completo dessa engrenagem. O sistema une a fome constante com uma dor neutralizada. Quando você funde os dois, você cria um ciclo contínuo quase impossível de ser quebrado. É o loop perfeito. O cansaço profundo gerado pela exposição e a incapacidade de manter conexões reais deixam a pessoa terrivelmente vazia. E como o cérebro humano odeia o vácuo, ele procura a saída mais rápida, né?
E qual é a saída mais rápida disponível nesse palco todo iluminado? É preencher a dor do isolamento emocional com o fascínio imediato da própria imagem refletida nas telas. O brilho da validação externa funciona como uma morfina para a exaustão de viver sobre aquele holofote. Uma morfina digital. Perfeito. E logo que a morfina perde o efeito, o vazio volta batendo na porta, exigindo uma dose ainda maior de visibilidade. Eles não se anulam de forma alguma. Eles trabalham em turnos dobrados, sabe? Alimentando reciprocamente a lógica do espetáculo, como diz a nossa fonte. É o aparato sistêmico perfeito. A máquina do espetáculo não demonstra qualquer interesse em saber se o sujeito exposto está genuinamente feliz, realizado ou se está emocionalmente devastado. A máquina não tem sentimentos. Nenhuns. O que importa é a geração ininterrupta de imagens. A fusão perversa do deslumbramento com a indiferença, formato que poderíamos chamar de ator perfeito para a era contemporânea. O Truman ideal que nunca quer sair da redoma. Isso. Um indivíduo que nunca abandonou o palco porque o fascínio e o retorno algorítmico o prendem em uma promessa ilusória de existir. E, simultaneamente, alguém que nunca promove um colapso dramático do sistema porque a indiferença anestesia a dor real dele. Certíssimo. Esse sujeito é produzido pela própria dinâmica de exposição contínua. E ao aceitar as regras para sobreviver, ele reproduz o mesmíssimo espetáculo indefinidamente. Deixa de existir um eu com interioridade, né? Resta apenas a superfície da imagem e aquele trabalho gigantesco e invisível de manter essa superfície brilhando o tempo todo. Sintetizar essa dinâmica revela o quão sofisticado é o controle que o espetáculo exerce sobre todos nós. É muito sutil, mas é devastador. É um volume massivo de reflexões em torno da nossa relação com as telas. Então, acho que vale a pena fazermos uma consolidação da nossa jornada de hoje para que todos os contornos desse pensamento fiquem bem claros para quem está nos acompanhando. Ótima ideia. Resumir ajuda a sentar a teoria. Então, nós partimos daquela sensação inicial, né, aquele contexto megalomaníaco que coloca cada um de nós como protagonistas absolutos. Presos no estúdio igual ao do Truman Burbank. O centro do universo ilusório. Isso. Exploramos o porquê daquela luz inicial que fascina, se transforma numa pressão opressora que desensibiliza e anestesia totalmente o nosso lado emocional. O preço da hipervisibilidade. Exato. Vimos também por que não ocorrem revoltas grandiosas. Afinal, fomos condicionados a acreditar que não existe vida fora do alcance das lentes, sabe? Portanto, não existe fuga possível. O aquário é o único mundo que o peixe reconhece. Passamos pela confusão da audiência, que somos nós mesmos tentando entender se quem expõe a própria vida incessantemente é cego de egoísmo ou apenas vazio de empatia. O dilema do narcisismo versus a anestesia. Motor do espetáculo. Eles trabalham juntos para manter a máquina rodando. O espetáculo não precisa ameaçar o indivíduo para mantê-lo sob controle. Basta mantê-lo tão exausto, tentando cuidar de sua própria imagem, que não sobre absolutamente nenhum recurso mental para olhar criticamente para a engrenagem que o consome. E aqui nós precisamos conectar essa viagem conceitual toda com a nossa realidade fora do palco mental. Porque quem está do outro lado, escutando a nossa análise agora, deveria se importar em dissecar essas ideias com tanto afinco. É a pergunta de $1 milhão. Por que isso importa na vida prática? Nós fazemos isso porque compreender essa mecânica invisível é, sem exagero nenhum, um mecanismo de defesa psíquico. Com certeza. Vivemos em uma era de hipervisibilidade obrigatória, onde os dispositivos demandam a nossa imagem a todo instante. Saber que a superexposição não traz apenas aplausos, mas cobra um pedágio altíssimo na forma de dormência emocional é, no primeiro passo para resistirmos. Resistir sem precisar fugir para o meio do nada, né? Exatamente. É sobre proteger a nossa capacidade de manter relacionamentos genuínos, de sustentar a tão falada relação sensível com o outro. Se nós simplesmente ignoramos a forma como a máquina do espetáculo funde nossa vaidade com o nosso esvaziamento, a gente abre mão da empatia. E aceitamos viver apenas como imagens uns para os outros, o que é muito triste. Muito. Mas essa constatação sobre a perda e a defesa da empatia
nos entrega algo muito, mas muito poderoso para levar adiante no nosso pensamento diário. O que você enxerga como caminho, então? Eliminando o bastidor e a ideia de exterior. Sim, a prisão sem muros. Contudo, se a força motriz, se o segredo da estabilidade desse sistema de exposição contínua é justamente a fusão entre o encantamento excessivo por si mesmo e a completa indiferença em relação aos outros, isso sugere uma alternativa. Uma brecha no sistema. Exato. Será que o verdadeiro e talvez único ato revolucionário nesse contexto não exige quebrar nenhuma câmera e nem fugir de forma cinematográfica? Essa provocação é muito boa. A verdadeira sabotagem da engrenagem megalomaníaca talvez seja um gesto ínfimo e silencioso. O que seria? Parar por um segundo de nutrir a própria imagem e se forçar deliberadamente a voltar a sentir a dor ou a alegria da pessoa que está sentada ao nosso lado. A habilidade pelo outro pode ser o único modo de desativar o holofote sem precisar destruir o palco inteiro. É uma provocação brilhante, que altera completamente a forma como concebemos a resistência nos dias de hoje. A saída para a exaustão da visibilidade não é tentar correr para uma floresta intocada ou, sei lá, iniciar uma revolta grandiosa na internet. Até porque isso seria apenas mais conteúdo para a máquina devorar, né? Imagina a live da revolta. Iria monetizar horrores. O verdadeiro resgate é interno. É retomar o simples ato humano de olhar para fora de si mesmo. Olhar genuinamente para o outro. E é nesse ponto de silêncio e reflexão que nós encerramos a nossa exploração de hoje. Sempre há mais camadas invisíveis das nossas próprias rotinas para desvendar. Mais conceitos que nos cercam sem que a gente sequer perceba. Foi um papo incrível. Muito obrigado a todos que acompanharam esse raciocínio até aqui. Deixamos nosso enorme agradecimento a quem nos cedeu seu tempo e a sua escuta atenta para mergulhar nesses pensamentos todos. Continuem observando o mundo ao redor. Mantenham o espírito questionador vivo sempre. E, principalmente, não permitam que o fascínio da própria luz diminua a imensidão do que existe do lado de fora do palco. Nós nos encontramos na nossa próxima exploração. Até lá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num texto sociológico bem denso, mas, olha, absolutamente fascinante. É uma análise super profunda sobre os impactos de vivermos em uma exposição pública permanente. Afinal, estamos numa era em que a câmera meio que nunca desliga, né? O que será que acontece com a mente humana quando a vida inteira vira um espetáculo sem fim? O nosso objetivo nesta análise é destrinchar cada camada dessa teoria e transformar toda essa complexidade em algo super claro. Para ancorar essa teoria, o autor já começa com uma comparação direta e genial, diga-se de passagem, com aquele clássico do cinema, O Show de Truman. É o que o texto chama de contexto megalomaníaco. Megalomania, claro, tem a ver com aquela obsessão de ser o centro do universo. Então, usar o Truman Burbank já estabelece na hora o cenário. É a história de alguém que tem a realidade totalmente construída em torno do fato de ser observado. Não estamos falando só de fama, sabe? É uma existência que só é validada pela lente que a captura. Literalmente não existe vida fora do roteiro. Ponto 1. O efeito Truman. A grande questão aqui é o peso, a carga psicológica colossal de existir o tempo todo com uma câmera apontada para si. A filmagem contínua simplesmente altera a realidade básica de um sujeito. A partir do momento que a consciência de estar sendo observado vira algo permanente, o próprio ato de viver se transforma numa performance. Acaba aquela paz de ter um momento só para si, sem plateia, sem julgamento. Tudo vira palco. Ponto 2. A ambiguidade do espetáculo. E aí a gente entra num paradoxo bem louco nessa dinâmica. De um lado, existe esse fascínio gigante pela visibilidade. Ter os holofotes, ser notado, ser o centro das atenções, isso tem um magnetismo inegável. Mas em contrapartida, do outro lado da balança, vem uma consequência pesada, a dessensibilização. É irônico, não é? A mesma lente que seduz e atrai é a lente que anestesia. Basicamente, o custo de estar sempre em evidência é ir perdendo aos pouquinhos a própria sensibilidade. Ponto 3. A ilusão do exterior. Agora, o ponto crucial é como o ser humano reage a essa verdadeira armadilha. Quando cai a ficha de que não há um exterior, que não tem para onde correr e se esconder das lentes, o que a gente esperaria? Talvez um colapso psíquico total, um surto, ou então uma daquelas fugas dramáticas de filme. Só que a observação do autor é muito mais perturbadora. Nada disso acontece. Ocorre uma adaptação silenciosa. O indivíduo simplesmente cede e se molda à lente,
como se aquilo fosse a coisa mais natural do mundo. Ponto 4. Deslumbramento ou indiferença. Uma vez que a pessoa se adapta, quem está de fora assistindo fica num dilema tremendo. Fica a dúvida: estamos vendo alguém totalmente capturado por um encantamento com a própria imagem, vivendo num estado de deslumbramento puramente narcisista? Ou será que estamos testemunhando alguém completamente anestesiado? Quem observa fica sem saber direito se a pessoa está obcecada por si mesma ou simplesmente morta por dentro. É bem bizarro. E para não deixar nenhuma margem de dúvida sobre a gravidade disso, a gente precisa definir o que o texto quer dizer com anestesiado. Neste contexto sociológico específico, significa a incapacidade de sustentar uma relação sensível com o outro. E não é só uma apatia passageira, é o colapso total da empatia. A exposição contínua drena tanta, mas tanta energia só para manter a autoimagem que não sobra absolutamente nada para se conectar de verdade com mais ninguém. As outras pessoas viram apenas e tão somente audiência. Ponto 5. A lógica da exposição. Chegamos então ao grande plot twist, a revelação mais impressionante de todo o material. Depois de ficar jogando de um lado para o outro entre o deslumbramento e indiferença, o autor quebra o paradigma e afirma: deslumbramento e indiferença deixam de ser forças opostas e simplesmente se fundem. A obsessão consigo mesmo é o que gera indiferença para com o mundo. E essa indiferença para com o mundo, por sua vez, só alimenta ainda mais a obsessão consigo mesmo. Uma coisa vira outra. Tudo isso acaba construindo um sistema perfeitamente fechado. É só pensar no passo a passo. Primeiro, a exposição contínua vai lá e apaga o mundo real, o mundo exterior. Segundo, acontece essa fusão maluca dos opostos, onde o narcisismo e a falta de sensibilidade viram a mesmíssima coisa. E o terceiro passo é implacável, porque essa dinâmica inteira serve para retroalimentar o próprio espetáculo. O sistema precisa de pessoas anestesiadas para continuar rodando, e essas mesmas pessoas passam a precisar do espetáculo para validar que existem. É um ciclo vicioso perfeito. Para encerrar a nossa análise, toda essa teoria desemboca numa reflexão inevitável, quase um soco no estômago. Se a exposição contínua funde a obsessão pela própria imagem com uma dormência emocional total em relação aos outros, será que uma conexão humana autêntica ainda é sequer possível dentro desse espetáculo? O mecanismo está aí, exposto em todos os detalhes. Agora, a resposta para essa pergunta final é algo que fica para ser refletido toda vez que olhamos para a nossa própria relação com a visibilidade permanente no mundo de hoje.